Salve, salve, bora para mais uma narrativa. Dentro do cenário geopolítico, segue um ambiente de incerteza, principalmente agora com a visita do Trump à China. As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, elas seguem paralisadas, então sem um direcionamento, sem escalada do conflito, mas também sem um direcionamento para a paz. Um ponto bem importante que aconteceu nessa visita do Trump à China foi a aprovação de venda de chips para empresas chinesas. Isso vai trazer mais otimismo para o mercado de tecnologia. A gente sabe que o relatório das Big Techs, elas tiveram excelentes resultados e empresas pautadas em AI e cloud tiveram um guidance ainda melhor. Dentro da macroeconomia, essa semana a gente teve divulgação do CPI e do PPI dos Estados Unidos, que é inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Na terça-feira, a divulgação da inflação ao consumidor ela veio acima do projetado e acima do anterior, tanto o headline quanto o núcleo. Então, isso já mostra uma contaminação em outros setores da economia. Dentro da inflação ao produtor, a gente vê números bem mais expressivos. Então, a gente pode avaliar uma inflação persistente tanto no consumidor quanto nos custos de produção. E a gente pode ver que o núcleo que exclui a energia veio bem acima também, então a gente pode ver uma inflação contaminando outras cadeias de suprimentos que não só a energia utilizada pelas empresas. Isso por si só já, já é algo bem impactante. E agora a gente vai para o gráfico tentar entender o que o mercado pode fazer hoje com base nesse contexto. A gente pode ver que o petróleo ele tá bem travado aqui. Ele tá em uma leve alta, mas não é nada muito expressivo. E como a gente sabe que as negociações entre Estados Unidos e Irã estão paralisadas, o petróleo também tá bem travado aqui. Apesar de estar acima dos US$ 100, ele não está apresentando nenhuma alta muito expressiva e nenhuma queda. E ele é muito movido pelas headlines. Quando, quando há possibilidade de um acordo, o petróleo tende a ceder, e quando há escalada no conflito, o aumento das tensões, ele tende a alavancar. E com o petróleo travado, o ouro segue também travado. Títulos rondando 0 a 0 aqui também, uma leve queda, mas nada muito expressivo. Dólar rondando 0 a 0. As emergentes estão no 0 a 0 também devido ao dólar estar travado. A gente sabe que elas são um reflexo do dólar. Já os índices asiáticos aqui, eles terminaram bem, fecharam a sessão bem positivos, apesar desse índice aqui e o Nikkei e o resto acabou bem positivo. Pode ser também devido à questão da aprovação da venda de chips para empresas chinesas ter criado um otimismo no mercado. A gente pode ver que a Europa aqui ela tá bem positiva agora pela manhã, a sessão europeia tá rolando agora. O VIX ele tá em um patamar bem controlado, até por assim dizer, tá rondando 0 a 0. E dentro do setor de tecnologia, as empresas do Nasdaq aqui, o cenário ele tá bem misto agora pela manhã. Então a gente pode ver que o cenário ele tá, tá bem de incerteza. Outro detalhe importante que a gente pode ver que o mercado ele já está precificando juros mais altos no futuro, principalmente o título de 30 anos aqui já está acima dos 5% e o de 2 anos está quase 4%.
Então, com os dados da inflação e o mercado de trabalho se mostrando resiliente, é bem pouco provável um corte de juros pela parte do Fed e pode ser que eles já comecem a avaliar um aumento nos juros e não só manter a inalteração. Agora, avaliando o gráfico do dólar, a gente sabe que ele está travado nessa região de oferta aqui, que já era um alvo que a gente tinha previsto que o preço poderia vir a travar. Agora ele está dentro dessa região entre oferta e demanda. Aqui é um nível intermediário dentro desse range maior aqui. E ele vinha trabalhando num canal de baixo, ele acabou rompendo esse canal e travando nessa região. Então acredito que hoje, apesar do preço estar mais travado agora pela manhã, acredito que o dólar pode dar continuidade a essa alta, principalmente rompendo esses níveis de oferta aqui, realinhando o fluxo e dando continuidade para buscar níveis de preço mais caros, até porque a gente sabe que a inflação mais alta e juros mais altos tendem a fortalecer o dólar. Ou ele pode reprecificar a demanda em ranges menores para conseguir romper esses níveis de oferta. Dentro, ele está estruturando um movimento de alta dentro desses ranges menores. Ontem na quarta-feira, isso foi o impacto da inflação ao produtor, e na terça-feira, esse movimento de alta foi o impacto da inflação ao consumidor. Então, a gente sabe que os dados eles tendem a ter um impacto mais no curto prazo e o preço ele tende a se mover mais com a expectativa de médio e longo prazo ao longo do tempo. Então, no curto prazo, reforçaram a ideia de uma alta no dólar. O dólar sofreu esse reflexo, mas agora a gente tem que avaliar os impactos de médio e longo prazo, que o preço tende a se movimentar com base na expectativa. Então, se a expectativa é de um dólar mais caro, ele pode até precificar níveis mais baixos aqui. Então, no dia de hoje, como o preço está meio travado, o ambiente tá meio de incerteza, tem que esperar o dólar sair dessa lateralização aqui, porque ele está bem acumulado. Tem que esperar ou ele buscar demandas mais baratas, realinhar o fluxo e buscar por compras, ou romper uma oferta, realinhar o fluxo e buscar por compras para dar continuidade ao movimento de alta. E o preço, provavelmente, se alcançar esses níveis de oferta mais caros, ele tende a travar nessas regiões aqui. Se a gente está procurando por compras no dólar, a gente tem que buscar por vendas no euro e nas moedas emergentes. O euro aqui, euro SD, ele tem o preço, ele teve um desequilíbrio bem grande aqui. Ele tem essa região, tem toda essa liquidez aqui para trás para ser capturada. Agora, dentro desse movimento aqui, ele está em cima de uma demanda. Então, se ele romper esse nível de demanda, alinhar o fluxo, ele pode dar continuidade a essa queda a partir daqui, usar a demanda que foi rompida como região de pullback, o alinhamento do fluxo, ou ele pode buscar níveis de demanda, níveis de oferta mais caros para buscar um realinhamento do fluxo e entregar um movimento de queda. Apesar do dia estar mais travado, acredito que o mercado ainda segue otimista em relação às empresas, à renda variável, principalmente no setor da tecnologia. Então hoje pode ser um dia mais lateral pro câmbio, dependendo do que o mercado for fazer. O ouro ele tá travado, tá numa acumulação também, muito devido ao petróleo tá travado. A gente sabe que o petróleo se fortalecendo, o ouro tende a perder um pouco de espaço, apesar dele ser
um ativo de proteção e servir como hedge geopolítico, ele tende a ser pressionado pelo petróleo. Então, se o petróleo tiver um movimento de alta no dia, ele pode corrigir mais, buscar níveis de demanda, realinhar o fluxo e dar continuidade ao movimento de alta. Ou se o petróleo acabar cedendo de forma mais expressiva, o ouro pode dar continuidade ao movimento de alta, rompendo esse nível de oferta, realinhando o fluxo e dar continuidade para buscar alvos mais caros, principalmente porque dentro desse range aqui ele já buscou abaixo dos 50% e foi uma correção numa região de pullback aqui que foi rompida por essa demanda. Então, o ouro, enquanto o petróleo seguir travado, o ouro tende a seguir mais travado. E dentro dos índices, apesar do fluxo ele tá bem misto aqui, tem amanhã, sexta-feira, tem o vencimento mensal dos contratos de opções. Então, os dealers eles podem ter interesse em níveis de preço mais altos. E os índices eles podem corrigir e dependendo do fluxo das ações aqui, podem dar continuidade a um movimento de expansão no dia de hoje, ou ele pode sofrer uma expansão, um realinhamento de fluxo e começar uma liquidação. Mas acredito que o preço de hoje, ainda mais com o otimismo que o mercado tá e o vencimento das opções amanhã, acredito que o mercado ele pode vir a corrigir e trabalhar mais um movimento expansivo para buscar strikes dos dealers no mercado de opções, para depois vir uma liquidação bem forte. Ainda mais que o mercado ele está trabalhando dentro de uma estrutura de alta, o preço expande, corrige. Então pode ser que hoje venha mais um movimento de expansão para amanhã vir uma liquidação mais forte. Então hoje o dia pode ser um dia mais travado também. Tem que avaliar como vai ser o fluxo das ações na abertura e qual estrutura que o preço vai montar na abertura do mercado. O S&P segue a mesma lógica, ele tá acumulado nessa região, ele pode alavancar posições aqui para depois começar a liquidar, ou ele pode vir buscar uma correção nesses níveis de pullback aqui com realinhamento do fluxo para então buscar strikes mais altos, ou pode buscar níveis de demanda mais aqui embaixo. Tudo vai depender do fluxo das ações, da estrutura que o gráfico montar e do realinhamento do fluxo. Então, esperar para executar operações após a abertura do mercado. Vamos ver o que o mercado entrega para a gente hoje. Tamo junto.